Aqui é o professor Valdecir da Hipnose Fácil e o objetivo desse áudio é conduzir você a um relaxamento do corpo físico e mental. Você deve ouvir esse áudio com fones de ouvido e procurar ouvir esse áudio numa posição confortável e num lugar seguro. Nesse momento, respire fundo, feche os olhos e se concentre na minha voz. Procure esvaziar a sua mente. Procure se concentrar somente na minha voz. Agora eu quero que você direcione toda a sua atenção para as pálpebras. E no momento que você estiver certeza que essas pálpebras encontram-se completamente fechadas, ao ponto de você produzir um relaxamento em que elas simplesmente não se abrem mais. E quando você tiver certeza de que isso aconteceu, procure direcionar esse relaxamento para o resto do corpo. Em algum momento, eu vou te pedir para fazer um exercício que vai fazer com que o corpo relaxe ainda mais. Eu vou pedir para você em algum momento abrir e fechar esses olhos, e no momento que você fizer esse exercício, nós vamos deixar esse corpo ainda mais relaxado. Então abre os olhos, fecha os olhos e permite esse relaxamento aumentar ainda mais. Mais uma vez, nós vamos fazer esse exercício em algum momento e note que o corpo ele vai relaxar ainda mais. Abre os olhos, feche os olhos e permita esse relaxamento aumentar ainda mais. Mais uma vez abre os olhos e quando você fecha os olhos agora, simplesmente entrega-se a esse relaxamento. Perceba o corpo ficando pesado, cansado e desligado. Eu quero que nesse momento você se concentre ou no seu braço direito ou no esquerdo e perceba qual deles está mais relaxado, qual deles está mais pesado e se concentre nesse peso. Agora, você pode, de uma maneira muito fácil e muito simples, direcionar esse peso ao resto do seu corpo, equilibrando esse peso e distribuindo por todo o corpo, a fim de que esse relaxamento se intensifique ainda mais. E você consegue, é muito fácil. Nesse momento, eu vou fazer uma contagem de 10 a 1, e a cada número que eu conto, você vai produzir um relaxamento ainda maior. 10, ainda mais pesado. 9, 8, mais pesado agora. 7, 6, e vai pesando cada vez mais. 5, 4, mais pesado agora. 3, 2, 1. Muito bem, está indo muito bem. Assim como é possível você produzir um relaxamento físico, nós também vamos produzir um relaxamento mental. Eu vou iniciar uma contagem decrescente. Vou contar alguns números, partindo do 275. A cada número que eu conto, você vai mentalmente contar junto comigo. Esses números eles vão sumindo, vão desaparecendo. Eu quero que você comece a imaginar já como que você vai fazer esses números sumirem. E a cada número que vai sumindo, você vai entrando num relaxamento mental e, consequentemente, um relaxamento físico. 275, 274, mais relaxado. 279, 272, 248, 215, 207. Talvez você acabou se perdendo na contagem, não tem problema. Procure encontrar um número onde você se perdeu. Talvez você já não encontre mais.
Não se preocupe com isso. O importante é que a sua mente inconsciente, ela sabe muito bem em que número parou. E isso é o que importa. Agora, simplesmente, deixe esses números para lá. Eles caem no esquecimento. Eu quero que você agora preste muita atenção na minha voz. Eu quero que você procure encontrar em que lugar da sua mente está a minha voz nesse momento. E procure ver se você consegue deixar ela parada em algum lugar aí. Como se você pudesse escolher. Nesse momento em que você está ouvindo a minha voz, procurando aonde ela está, eu quero que você se concentre também em alguns sons, talvez o vento, talvez o barulho do mar, de um rio, de uma cachoeira, as folhas sendo arrastadas pelo vento numa estação de inverno, talvez uma estação de primavera onde você possa sentir o perfume das flores. Enquanto você vai observando todos esses sons, eu quero que você ao mesmo tempo comece a imaginar como seria você nesse lugar, como estariam os seus pés. Se você estivesse descalço, estaria pisando num lugar. Será que estaria frio, quente? Será que é um solo duro, um solo mole, arenoso ou um gramado? O que você sente? Esse vento, a brisa, um perfume talvez até um paladar aguçado. E a minha voz continua aí. E você procure ouvir agora algum som que ainda você não conhece. Procure identificar o que significa isso, que imagem isso traz para você. Nesse momento, perceba os seus braços cansados, muito cansados, suas pernas cansadas, mais cansadas. Todo o corpo vai pesando e relaxando, e você simplesmente vai se deixando levar por esse relaxamento, que vai ficando mais intenso a cada minuto que você ouve minha voz e vai relaxando cada vez mais. Eu quero que você agora imagine uma escada, e essa escada ela é muito segura e ela te leva para um lugar muito bonito. E você começa a descer essa escada agora. E você percebe que cada degrau que você desce, você vai relaxando cada vez mais. Ainda mais relaxado, se concentrando cada vez mais na minha voz e permitindo o corpo simplesmente ir se desligando. Você se conecta cada vez mais com o seu inconsciente e você percebe que isso te faz muito bem, porque quanto mais o corpo se desliga, mais a sua mente inconsciente ela fica disponível para você, e isso vai te dar muito poder e um controle total sobre os pensamentos. E quanto mais você ouve minha voz, mais as sugestões vão entrando diretamente no teu subconsciente. Através disso você vai ganhar uma chave para você acessar esse lugar tão bonito, acessar essa sensação tão gostosa, uma experiência única. E essa chave vai te ajudar a ter um controle total sobre os teus pensamentos. Para isso você precisa chegar lá no final dessa escada. E a cada degrau que você desce vai desligando cada vez mais. E para ajudar você eu vou fazer uma contagem de 10 a 1. Potencializamos a cada número esse incrível relaxamento. 10, 9, 8, 7, 6, mais profundo, 5, mais profundo, 4, 3, 2, 1,
Muito bem. Agora você chegou nesse lugar incrível, esse lugar maravilhoso, esse lugar que você criou. Nós vamos chamar esse lugar de Porto Seguro. E coisas incríveis vão acontecer nesse Porto Seguro, agora que você alcançou um nível de relaxamento físico e mental ideal e a sua mente está completamente aberta a aceitar sugestões positivas e através disso alterar o seu comportamento e mandar embora tudo aquilo que você não quer mais para sua vida. Então, a partir de agora, você se concentre ainda mais na minha voz. Era uma vez um jardineiro muito cuidadoso. Ele cuidava de um jardim lindo, um jardim cheio de rosas, não muito longe daqui. Ele plantou as mais belas e românticas rosas, rosas que ninguém jamais poderia imaginar. Todas as cores, as mais belas cores, cores fortes e vibrantes, mas com pétalas tão suaves como um luxuoso veludo. Um forte e doce aroma perfumado que encantava todos os que passavam pelo jardim. As rosas eram preciosas como memórias e eventos significativos. Cada qual tinha uma história diferente, algumas felizes, outras tristes. Algumas para aqueles que amara, algumas para aqueles que havia perdido. E ele ia para o jardim todos os dias para cuidar dessas memórias que lhe davam uma sensação de paz e amor, além de ser o único lugar do mundo onde ele poderia ir para relaxar e fugir desse mundo tão exigente e cruel. Um dia, estava lá o jardineiro aparando uma flor já morta. Essa flor estava atrás de outras rosas coloridas e você já deve imaginar qual é a cor dessas rosas que eu estou falando nesse momento. E enquanto ele fazia essa poda dessa rosa já morta, um espinho acabou furando e entrando no seu polegar. O homem então gritou, resmungou. Embora a ferida estivesse sangrando, ele não conseguiu remover sequer o espinho que estava no seu polegar esquerdo. Ele então foi para casa naquele dia, tomou seu banho, passou água morna em seu polegar, passou água oxigenada, mas o espinho estava ali, sem dar sinal de se mexer. Tentou então apertar, tentou tirar, remover esse espinho, mas ele não saía. Sua esposa então, observando a situação, curiosamente comentou e disse: "O seu corpo é um organismo inteligente. Ele expulsa sempre as coisas de que já não necessita mais. Você não precisa se preocupar. Ele sabe muito bem como fazer isso."
basta relaxar e deixá-lo fazer o seu trabalho. E ele tem feito isso durante tantos anos que eu tenho certeza que ele tem uma ideia muito melhor sobre como fazer isso do que você. O jardineiro, assim, foi para a cama naquela noite com o espinho da rosa ainda alojado em seu polegar. De manhã, quando o jardineiro acordou, por alguns momentos ele nem se lembrava de que no seu polegar havia um espinho. Então, quando ele verifica, descobre que o espinho já não estava mais lá. O seu corpo havia expelido para fora. Bem, você poderia pensar que isso seria o fim da história, mas na verdade não é. O jardineiro voltou a trabalhar naquela manhã para continuar cuidando do seu jardim, assim como fazia todos os dias. Porém, dessa vez, ele estava extremamente cauteloso com os espinhos, que por muito tempo não haviam sido um incômodo para ele. Ele estava tão ansioso que só não acabava vendo espinhos por todos os lados, como também começou a cortá-los. E certo de que ele não podia mais suportá-los, acabou por retirar todos os espinhos de todas as rosas do jardim. Ele trabalhou freneticamente, que não se percebeu do sol brilhando intensamente naquele dia, não percebeu sequer o cheiro das flores, muito menos admirou as cores vivas dessas pétalas tão lindas que ali estavam. Muito menos sequer percebeu o céu nublar naquele dia, muito menos a chuva que molhou as suas costas. Naquela noite, quando chegou em casa, estava exausto, mas tinha na sua mente a certeza de que havia retirado todos os espinhos que haviam no jardim. Sua esposa, então, olhou para ele e perguntou sobre o que havia acontecido, que ele estava tão exausto. Ele acabou contando como foi seu dia e que havia removido todos os espinhos daquele jardim. Ela simplesmente olhou para ele e disse: "Essa obsessão não vai fazer nenhum bem à sua saúde." No dia seguinte, eu acho que isso foi numa quinta-feira, o jardineiro voltou a trabalhar, horrorizado ao descobrir que cada roseira havia começado a voltar a crescer os seus espinhos. Sentiu-se derrotado. O jardineiro tomou uma decisão consciente de que iria ignorar todos os espinhos. Ele dizia para si mesmo: "Não olhe para os espinhos, não toque nos espinhos. Eu não vou ser cortado ou arranhado por esses espinhos." No entanto, apesar dos seus pensamentos e esforços, o jardineiro ficou ainda mais cortado e arranhado do que jamais estivera em toda a sua vida de trabalho nesse jardim. Quando ele se sentou, já cansado, desesperado, olhando para suas mãos, um mágico que estava observando o jardineiro já fazia algum tempo aproximou-se
e ofereceu ali alguns conselhos. O jardineiro então contou ao mágico tudo sobre os espinhos e como ele não conseguia mais livrar-se desse problema, porque os espinhos continuavam crescendo. E contou como quando ele disse a si mesmo na sua cabeça: não olhe para os espinhos, não toque nos espinhos, eu não vou ser cortado ou arranhado pelos espinhos. Mas ele acabou, sim, sendo mais cortado e arranhado do que nunca havia sido. E o mágico, então, explicou que na vida você tem muito mais daquilo em que você se focar. E o jardineiro disse: eu não estava focando nos espinhos, eu estava dizendo a mim mesmo para não o fazer, para mim simplesmente os ignorar. Mas o mágico assim explicou: não olhe para os espinhos. Pressupõe que há espinhos e que você pode vê-los, inclusive tocá-los levemente. Eu não me vou cortar ou arranhar pelos espinhos. Pressupõe de que não só há espinhos, mas que eles têm a capacidade de cortar e arranhar você. É claro que eles têm. Mas então, qual é a solução? Perguntou o jardineiro. A solução, responde o mágico, é se concentrar naquilo que você quer ter mais. Você notou o perfume das flores hoje? Você percebeu aquele novo botão que está ali a desabrochar? Ou a brisa fresca? Talvez o som das crianças que estão a brincar lá no pátio da escola? Você percebeu as cores vibrantes dessas pétalas hoje? O jardineiro já não havia mais notado nenhuma dessas coisas. Ele disse: não, eu estive muito ocupado pensando. E nesse ponto o mágico lançou um feitiço. Ele não fez magia para afastar todos os espinhos, nem para torná-los invisíveis. O problema ainda estava lá. É um problema natural e eles estão lá por algum motivo. O que o mágico fez foi, pura e simplesmente, fazer o jardineiro focar-se apenas nos mais belos elementos do seu jardim, naquelas pétalas lindas, aveludadas, os perfumes que exalavam nas mais diferentes cores e sensações produzidas nesse belo e magnífico jardim. O que aconteceu é que o foco tornou-se a realidade e os problemas que não eram mais focados não estavam mais lá. Assim, embora o jardineiro não pudesse fazer os espinhos ir embora, ele aprendeu a não se concentrar mais neles e a apenas se concentrar em todas as outras coisas boas e maravilhosas. As suas crenças tornaram-se a sua realidade e agora não há dor. As suas crenças tornaram-se a sua realidade e agora não há dor, somente o amor e as rosas.